Queridos, vamos falar nesta noite sobre as aflições deste mundo. As aflições deste mundo. O texto que nós acabamos de ler, palavras do nosso Senhor Jesus, tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Recentemente, eu me deparei com um vídeo na internet de um pastor que eu não via há muito tempo. E ele repetia no vídeo o mesmo discurso triunfalista de 15 anos atrás, quando eu o conheci. Naquele momento ali, eu fiz uma reflexão. Meu Deus, quantas pessoas continuam acreditando nisso e vivendo frustradas com o Senhor por causa das aflições deste mundo. Veja bem, o evangelho triunfalista, que é antibíblico, que é anticristão, já que não foi ensinado por Cristo, prega que se você é de Deus, nada pode dar errado na sua vida. Esse é o evangelho triunfalista. É o evangelho onde sempre o triunfo prevalece. Então, ele prega que se você é de Deus, se você é de Deus mesmo, nada pode dar errado na sua vida. Você não pode perder, não pode ficar enfermo, não pode fazer um mau negócio, passar aperto financeiro, nem pensar. Sua vida tem que ser perfeita. Você precisa estar sempre sorridente, não pode se sentir cansado, não pode se sentir fraco, não pode se sentir desanimado. A sua família não pode enfrentar problemas, enfim. Para o falso evangelho triunfalista, você é medido e mede a sua vida pelas circunstâncias que você estiver vivendo. Nessa porção aqui do texto sagrado que nós acabamos de ler, o Senhor Jesus, ele estava apenas com os seus apóstolos. Ele estava num ambiente reservado, apenas com os seus apóstolos ali, quando ele disse essas palavras que nós acabamos de ler. O momento ali era um momento que precedia a prisão dele, a crucificação, consequentemente a morte dele. Então era um momento de angústia para todos, porque ele começou com aquele discurso, né? A partir do capítulo 14 de João, ele começou com aquele discurso meio que de despedida, de que ia voltar para o céu e tal, de que ia ser preso, ia ser zombado, esbofeteado, enfim, achincalhado pelos homens, e os apóstolos começaram a ficar angustiados, apreensivos, afinal eles estavam juntos já há um bom tempo. Então o ambiente era de angústia, de angústia para todos ali, porque estava chegando a hora do Salvador da humanidade se entregar em sacrifício pelos nossos pecados. Essas palavras, irmãos, que nós acabamos de ler, continuam ecoando até hoje. Palavras ditas há quase 2000 anos. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Essas palavras continuam ecoando até hoje. E mais uma vez, hoje, nesta noite feliz, neste santo lugar em que nós marcamos um encontro com o Senhor, mais uma vez, essas palavras chegam até cada um de nós, como se o Senhor estivesse aqui, e Ele está, amém? Em pessoa, dizendo a você e a mim: no mundo
tereis aflições, mas tende bom ânimo. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Veja bem, ao longo dos anos de ministério pastoral, eu tenho observado muitas coisas destrutivas, coisas prejudiciais no meio do povo de Deus. Uma dessas coisas ruins é exatamente esse engano, vou chamar assim, é esse engano de que quando algo na vida, na sua vida, do dia a dia, não vai bem, é porque o crente está em pecado. É porque o crente está falhando com Deus de alguma maneira. Veja bem, o Senhor disse assim: no mundo tereis aflições. O termo aflições aqui, usado por ele, significa literalmente o ato de prensar. Prensar. Significa imprensar. Significa pressão. Então, é o nosso Senhor, que muito nos ama, nos avisando: olha, saibam que neste mundo aqui, e ninguém aqui é extraterrestre, todos nós somos desse mundo, estamos neste mundo. É o nosso Senhor nos avisando, então, com essa palavra, dizendo o seguinte: olha, saibam que neste mundo aqui, este mundo é um lugar de pressão. Esse mundo é um lugar, a vida terrena é um período que incluirá opressão, que incluirá tribulação, que incluirá angústias, dilemas, ou seja, aflições. Por isso ele fala: no mundo vocês terão o quê? Aflições. Então, o Senhor, ele nos faz uma advertência nessa fala. Ele nos dá uma informação que será muito útil neste mundo e nesta vida. Qual é a informação? A ocorrência de aflições. Ele nos deixa avisados, advertidos, de que neste mundo, nesta vida, nesse período de dias que a gente passa sobre a terra, que a gente chama de vida, haveria a ocorrência não de uma nem duas, mas de várias o quê? Aflições. Ele nos deixa avisados em relação a isso. Um exemplo de como a informação de advertência pode ser útil, pode ser facilmente explicado com, por exemplo, com o trânsito. O trânsito, a circulação. Via de regra, antes de um radar de velocidade, que são aquelas maquininhas, né, que tem nas estradas aí, via de regra, antes desses equipamentos, sempre há placas de advertência. Antes do equipamento, há placas o quê? De advertência, sinalizando o quê? Sinalizando algo que está logo à frente. Então, a placa adverte de algo que virá pela frente. Você não sabe, às vezes, se está a 200 metros, a 300 ou a 1 quilômetro. Mas você sabe que à frente há um equipamento desse, porque a placa está advertindo sobre isso. Então, veja bem, o que o Senhor está fazendo aqui? O Senhor Jesus, ele nos antecipou, ele nos advertiu de que nós enfrentaríamos as aflições deste mundo. Nós enfrentaríamos as aflições deste mundo. E por que isso é importante? Porque, além da informação, nesse único versículo aí, há 3 elementos aí fundamentais. Por quê? Primeiro, a informação que ele nos dá, acabei de citar. Ele nos dá uma informação de que ou um aviso, né? De que haveria a ocorrência de aflições neste mundo. Mas também há um segundo elemento, que é uma boa notícia.
E também há um terceiro elemento, que é uma ordem. Então, nessa fala de Jesus, há uma informação, uma boa notícia e uma ordem. A informação eu já disse qual é. A advertência é o aviso de que haveria a ocorrência de aflições nessa vida. De que nessa vida nós teríamos que lidar com várias o quê? Aflições. Essa é a informação. A boa nova, a boa notícia, é que as aflições, elas estão restritas a esse mundo. Porque ele fala assim, ó, no mundo tereis o quê? Aflições. Ou seja, as aflições virão? Virão. Mas somente aonde? Enquanto estivermos aonde? Neste mundo. Isso é uma ótima notícia, porque nos indica que as aflições não durarão para sempre. Ou seja, toda dor e todo sofrimento que um filho de Deus pode enfrentar é temporária. É temporária. E se resume a este mundo. Na vida eterna com Cristo, que nos aguarda, a todos que confessamos Ele como nosso Senhor e Salvador, na vida eterna com Cristo, que é para onde vamos, não haverá mais dor, nem tristeza ou sofrimento, não haverá mais aflições, queridos. As aflições, elas são próprias apenas deste mundo, desta vida terrena. As aflições, assim como a nossa vida terrena não durará para sempre, as aflições que nós passamos também não durarão para sempre. Isso é uma ótima notícia, porque com Jesus nós sabemos que a nossa vida não se resume a essa vida, mas que ela vai continuar. Você se lembra em João 11:25? O Senhor Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Então nós sabemos que um dia enfrentaremos a morte, a menos que o Senhor venha nos arrebatar antes, mas todos nós enfrentaremos a morte, caso o arrebatamento não aconteça antes. Mas ao passarmos da morte, nós não estaremos mortos. Nós estaremos na vida eterna com Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém? E aí, as tristezas, sofrimentos, aflições terão ficado para trás, para sempre. Então, a informação, a boa nova. E há também uma ordem. O Senhor Jesus é Senhor, e como Senhor, Ele manda, porque Ele pode fazê-lo, Ele ordena. A ordem vem logo em seguida. Logo em seguida, quando ele diz, no mundo tereis aflições, mas, e aí ele dá a ordem, tem de bom ânimo, tem de bom ânimo, tem de bom ânimo. Então, em outras palavras, ele está nos dizendo, tenha muita coragem, tenha coragem, tenha perseverança, tenha constância. Muitas pessoas vivem aquela vida da montanha-russa, né? Assim, ora estão assim, ora estão... Eu me refiro à caminhada com Cristo. Ora estão voando, ora estão lá no poço, no fundo do abismo. Não. Vivam uma constância. A vida terrena, nós não temos controle sobre as coisas que podem acontecer nessa vida terrena. Tem coisas que não dependem de nós, como por exemplo, se vai chover ou fazer sol. Essas coisas estão além de nós. Mas caminhar com Cristo é uma decisão nossa. Isso está no nosso controle. E cabe a nós o que então? Sermos constantes. Um texto muito conhecido, 1 Coríntios, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Então veja bem,
Tem de bom ânimo, ele está dizendo, tenha coragem, tenha perseverança, tenha constância. Tem gente que não tem constância, nem com Jesus, nem em nada na sua vida. Começa uma coisa aqui, passa um tempo, se depara com uma aflição, não sei o que, eu vou desistir, eu não sei, não tem constância. Não vence, porque não tem constância. Ele diz, tenha de bom ânimo, ou seja, seja insistente, tenha insistência. Muitas coisas você terá que perseguir ao longo de anos para poder alcançar. Será fruto de muito esforço, de muita insistência. Você vai ter que lidar com um monte de gente falando um monte de bobagem no seu ouvido, que não dá, que você é um sonhador, que não é possível, que isso aí não é para você, que é melhor você se conformar. Mas se você tem uma convicção, se você tem bom ânimo, você insiste. Você insiste naquilo que Deus colocou diante de você. Então, ter de bom ânimo é o mesmo que tenha ousadia, Jesus está dizendo. Tenha ousadia. Ousadia na Bíblia é o oposto de timidez. Tenha ousadia. Tenha intrepidez, tenha firmeza. Então, ter de bom ânimo é tudo isso. O Senhor está nos dando uma ordem. Uma ordem. Olha, estou te dando uma informação. Você vai ter aflições nesse mundo. A boa notícia é que as aflições são só nesse mundo, não vão durar para sempre, são temporárias. E eu tenho uma ordem para você. Quando você se deparar com essas aflições, tenha de bom ânimo. Seja corajoso. Seja forte. Seja constante, seja firme. Seja persistente. Essa é a ordem do Senhor e essa é a nossa responsabilidade para vencer as aflições desse mundo. Você quer vencer as aflições que você tem enfrentado? Obedeça a ordem de Jesus. Tem de bom ânimo. Tenha coragem, pare de se lamuriar. Pare de se vitimizar. Nós estamos vivendo nesse tempo do vitimismo desenfreado. Todo mundo é vítima, todo mundo quer vestir essa capa, quer assumir esse papel, quer colocar essa máscara. Como se isso resolvesse alguma coisa. Se resolvesse, eu ia ser o primeiro a colocar também. Mas não resolve. Então, é melhor nós nos posicionarmos e obedecermos a ordem que o Senhor nos deu. Olha, e ter bom ânimo, e ser corajoso. Quando Josué estava meio assim, sabe, meio assim, imagina você substituir Moisés, imagina isso, gente. Um homem que simplesmente tinha tirado milhões de pessoas lá de dentro do Egito e atravessado o Mar Vermelho, só para citar, só para parar por aí. Aí de repente você se vê como substituto dessa figura gigantesca na sombra de um homem como esse. Ele era um ser humano, ele sentiu o baque. O que Deus falou para ele? Meu filho, coitadinho, vem cá, deixa eu passar a mão na sua cabeça. Não, Deus falou para ele, Josué, seja homem, seja forte. Ser forte e corajoso. Porque é o que vai resolver nessa situação. Não vai adiantar ficar sentado aí, não vai. Então, tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ainda poderíamos destacar aí duas frases nessa fala de Jesus. Em mim tenhais o quê? Paz. E lá no final, eu venci o mundo. Ou seja, em Jesus Cristo,
nós podemos ter a mais perfeita paz, ainda que estejamos cercados pelas aflições desse mundo mau. Por quê? Porque Ele já venceu por nós. Ele fala assim: olha, eu estou avisando para vocês, eu estou advertendo vocês, eu estou antecipando para vocês que não tem jeito, vocês terão que lidar com as aflições desse mundo. A boa notícia é que essas aflições não vão durar para sempre. Mas saiba que no meio dessas aflições todas, tem uma forma de vocês terem paz. Mesmo no meio de tudo isso, mesmo no meio do olho desse furacão que você está vivendo aí, é possível ter paz. Sabe como? Por meio de Jesus. Porque Ele venceu o mundo. Lembra? Ele fala as aflições deste mundo. Ele fala, mas eu venci o mundo. Então, se você confiar em mim, você vai ter paz, porque eu já venci o mundo. Eu já venci. Jesus já venceu. Então Jesus disse: eu venci o mundo. O mundo está vencido. As aflições deste mundo estão vencidas pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Estão vencidas. Isso significa que se eu ponho a minha confiança nele, eu tenho paz. Porque não importa qual seja a aflição que eu esteja passando, eu poderia descrever para você aqui essa semana, por exemplo, para nem voltar muito, falar só de segunda para cá, o que aconteceu. Mas hoje eu vou chegar em casa e vou dormir de novo, porque no meio de tudo isso, eu tenho a paz que o meu Senhor me dá, porque eu confio que Ele está cuidando de mim, cuidando de tudo, cuidando da minha vida, e Ele sempre fará o que é melhor para mim. Eu sei que as aflições não vão durar para sempre, eu tenho paz. As aflições não têm e não terão o poder, não significa que seja fácil passar por elas. Longe de mim aqui querer minimizar a dor ou o sofrimento de alguém. É muito difícil, é muito desagradável. A aflição, o nome já fala, é uma aflição. É angustiante, rouba suas energias, você se sente cansado. Tem momentos que você se sente literalmente derrotado, mas não está. Se você pertence ao Senhor Jesus, você não será derrotado pelas aflições deste mundo, porque Ele venceu por nós. Tudo que precisamos é obedecer o que a palavra diz em outro lugar e lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele vai cuidar de nós. Ele vai cuidar de nós, e Deus não pode mentir, por isso a palavra de Deus não mente jamais. Se Ele promete que Ele vai cuidar de nós, é porque Ele vai cuidar de nós. Então, meus amados, quando nós confiamos no cuidado do Senhor sobre as nossas vidas, as aflições desse mundo não podem nos paralisar. Elas não têm esse poder de nos paralisar e de muito menos nos vencer. Veja o que a palavra de Deus diz em 2 Timóteo. 2 Timóteo, vamos lá, 2 Timóteo capítulo 2. Segunda Timóteo capítulo 2, versículo 3 e depois versículos de 9 a 13.
2 Timóteo 2,3 diz assim: Tu, pois, sofre comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Vamos ler todos juntos esse versículo? Vamos lá? 1, 2, 3. Tu, pois, sofre as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Versículo 9 agora. Por isso, sofro trabalhos e aflições como não pregou, mas a palavra de Deus não está presa. portanto, Tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. palavra fiel é esta, que se morremos com ele, também com ele viveremos. Se sofremos também com ele, reinaremos. se negarmos, também ele nos negará. Se formos infiéis, ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo. Não pode. Olha que coisa maravilhosa. Queridos, a nossa vitória, veja bem, a nossa vitória não é medida pelo que nós vivemos no presente, mas pelo que nos aguarda no futuro. A nossa vitória não é medida por aquilo que nós vivemos no presente. O seu presente pode ser um presente de aflição. Você pode estar cheio de aflições, passando por várias aflições nesse presente. E deixa eu dizer algo aqui que já disse no início, mas para ficar bem claro. Não há nada de errado em passar por aflições. Não há nada de pecaminoso em passar, em enfrentar aflições. Nós precisamos nos libertar desses enganos, desses ensinamentos enganosos que eu não sei de onde vem, mas não é da palavra de Deus. Pare de acreditar em fábulas de que na vida do crente vai tudo bem sempre. Vai bem no sentido de que ele está com Cristo e nada o abala. Mas o crente passa por aflições. Paulo passou, Timóteo passou, ele fala: Timóteo, olha, sofre comigo, Timóteo, as aflições, mas sofre como? Como um coitadinho? Não sofre como um bom soldado de Cristo. Segura o tranco, Timóteo, aguenta firme, porque o nosso general venceu por nós, e com ele a nossa vitória também é certa. Não interessa o que nós estejamos passando no presente. Não importa, meu irmão, as dificuldades que você esteja enfrentando. Não importa o quão grande seja o monstro que se colocou na sua vida. Que você olha assim e fala: meu Deus, é o fim. Não importa. Sua vitória não é medida pelo que você está vivendo no presente. A sua vitória, ela é medida pelo que te aguarda no futuro. E o seu futuro é um futuro glorioso, porque quem está te esperando lá no seu futuro é o Senhor e Salvador da tua vida. É aquele que diz: eu venci o mundo, eu venci as aflições deste mundo. É aquele que diz: eu venci as mazelas do mundo.
Não importa quais sejam as aflições que você tem enfrentado hoje, essa semana, mês passado, nos últimos anos ou até a sua vida inteira. Pastor, a minha vida tem sido uma vida de aflições. Não importa. O seu futuro não será. O seu futuro está seguro nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Como a palavra diz em outro lugar, haverá um bom futuro, porque Ele, o nosso Senhor Jesus, Ele já venceu por nós. Amém? Curva a sua cabeça, eu quero orar com você nesse momento, em nome de Jesus. Senhor, eis aqui o teu povo, Pai. O povo, ó Deus, que padece as aflições deste mundo, como qualquer ser humano sobre a face da terra. Mas porque cremos no Senhor, temos um diferencial, temos paz, a paz que excede o entendimento desse mundo, que esse mundo não consegue compreender. Como podemos ficar em paz em meio às lutas, aos dilemas, às tribulações, aos problemas que nós enfrentamos? Porque essa paz, ela não se baseia no nosso presente. Essa paz, ela repousa na certeza do futuro que o Senhor reserva para cada um de nós. Essa paz vem da certeza, vem da convicção de que para além dos nossos problemas, para além dos nossos dilemas, para além de todas as aflições que esse mundo possa impor sobre nós, há um Deus no céu a quem servimos, que cuida de cada um de nós. E nós podemos descansar e confiar no Senhor, porque naquilo que não podemos fazer, o Senhor pode. Naquilo que não poderíamos vencer, o Senhor já venceu por nós. Naquilo que seria grande demais para nós resolvermos, o Senhor age com providência e poder, e faz o caminho onde não existe, e abre a porta onde não havia, e nos faz atravessar o mar das aflições a pés enxutos pela fé, porque sabemos em quem temos crido. Sabemos que o Senhor não nos desamparará, que não seremos confundidos, que não seremos envergonhados, porque o Senhor é poderoso e fará infinitamente mais do que qualquer coisa que qualquer um de nós pudesse pedir ou pensar. E nós te louvamos porque reconhecemos isso. Reconhecemos que se não for o Senhor em nossas vidas, nós seríamos esmagados pelas aflições deste mundo. Mas porque Tu estás conosco, Senhor Jesus, nós nos levantamos, nós temos bom ânimo, nós ousamos permanecer de pé e perseverar firmes, confiando no cuidado do Senhor sobre nossas vidas. Nós te oramos, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.